paz do nosso Senhor Jesus. Feliz ano novo mais uma vez, para aqueles que ainda não viram esse ano, né? Mais um ano que se iniciando, para a glória de Deus. Bom, irmãos, hoje nós vamos então dar sequência a essa série de pregações, de exposições que nós estamos fazendo aqui com o lema da Reforma Protestante. E hoje nós vamos tratar acerca desse próximo lema, que é o Solus Christus, ou Somente Cristo. Então, eu peço aos irmãos que abram comigo suas Bíblias no livro de Colossenses. Nós vamos ler 2 textos nessa manhã, porque, na verdade, a minha tarefa aqui, que não é fácil, foi escolher apenas um texto para a gente ler a respeito desse tema. Porque, na verdade, toda a Bíblia ela é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Então, muitas vezes a gente vai encontrar pregadores falando a respeito desse mesmo tema, usando outros textos, outros versículos, porque, como eu falei, toda a Bíblia é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Mas a escolha aqui por Colossenses, na verdade, é um gosto pessoal, até mesmo por estar mais familiarizado com o texto de Colossenses, né? E também, segundo alguns teólogos, o livro de Colossenses é o livro mais cristológico de toda a Bíblia. Então, nada melhor do que falar sobre esse tema, né? Solus Christus, usando essa passagem de Colossenses. Então, nós vamos ler o capítulo 1, dos versos 15 ao 20, e depois você passa aí uma página da sua Bíblia para frente, e nós vamos ler dos versos 2, do capítulo 2, dos versos 9 ao 15. Amém? Todos encontraram aí? Capítulo 1, versos 15 ao 20, e depois capítulo 2, verso 9 ao 15. Acompanhe comigo com fé e atenção a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Capítulo 2, versículo 9 ao 15. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai amado, Deus querido, mais uma vez, ó Deus, diante da Tua santa palavra, nós nos reunimos aqui, Senhor, com temor, com reverência, e, ó Deus, estendendo a Ti, ó Deus, as nossas mãos, como alguém que carece, ó Deus, da Tua graça, do Teu poder, do Teu entendimento, pedindo, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que essa palavra, ó Deus, que será ministrada nesta manhã, a respeito desse lema, Solus Christus, Deus, somente Cristo como nosso único e suficiente Salvador, possa fazer sentido aos nossos corações, que possamos, ó Deus, entender quão precioso é o sangue de Cristo, quão preciosa é a mensagem da cruz, Pai. Então fale aos nossos corações, usa-me, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos e abençoa, Deus, a vida dos meus irmãos, daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa, que porventura não puderam vir. Cuida, Deus, daqueles que estão enfermos, que estão, ó Deus, se recuperando de alguma doença, por aqueles também que estão, que passaram por procedimentos médicos, né, cirurgias, e estão também hospitalizados. Abençoe, Deus, e que o Senhor cure eles e que eles possam, Deus, dar testemunho do Teu grande amor, da Tua grande misericórdia.
Mais uma vez, obrigado por estarmos aqui reunidos no santo nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, contextualizando aqui a respeito desse lema dos solos Cristos. Bom, esse tema é muito importante para nós nos dias de hoje, assim como foi para os reformadores lá no século XVI, porque muitos ainda hoje vivem um evangelho sem Cristo, o que na verdade é uma grande contradição de termo, dizer que você vive um evangelho sem Cristo, porque não existe evangelho sem Cristo. Não existe, se nós tirarmos Cristo, não tem evangelho. Da mesma forma como não existe carro sem motor, casa sem alicerce, avião sem asa, e aí você pode pensar em várias ilustrações para isso, não existe cristianismo sem Cristo. Ou seja, se tirarmos Cristo do centro, o que sobra é apenas religião. E religião tem aos montes por aí. Portanto, Cristo crucificado é a única mensagem que importa para nós. Se você é um cristão verdadeiro, a única mensagem que deve importar é a mensagem de Cristo e esse crucificado. Conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando estava ali na região de Corinto, pregando a palavra de Deus, Corinto era uma região muito conturbada, né? Era uma igreja muito cheia de problemas em si. E quando ele estava ali diante daquela discussão filosófica que estava havendo ali no meio daqueles teólogos, do meio do povo, Paulo, ele disse que ele preferiu nada saber entre vós, a não ser Cristo. E ele ainda acrescenta, e este crucificado. Ou seja, irmãos, a cruz é central para a mensagem do Evangelho. Se você retirar a cruz, não tem sacrifício, não tem esperança, não tem salvação. Porque foi na cruz que Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Foi na cruz que Cristo levou toda a dívida que nós tínhamos contra Deus, contra a sua santa lei. Foi na cruz que Cristo derrotou Satanás e nos deu a salvação. Por isso, se tirarmos a cruz de Cristo dos nossos púlpitos, das nossas pregações, não sobra nada, é apenas um vazio. A dúvida que pairava na mente das pessoas ali da Idade Média era a respeito da salvação. Esse era o maior medo que as pessoas tinham naquela época. Como pode o homem ser salvo? Como o homem pode alcançar a justiça de Deus? Como posso eu, um miserável pecador, me achegar diante de um Deus em que não há pecado? Então essa era a maior dúvida, o medo que pairava na mente das pessoas ali. E como a Igreja Católica ela detinha todo o poder, todo o entendimento em todas as áreas da vida, lembrem daquele panorama que nós fizemos aqui, a Igreja Católica ela estipulava aquilo que era certo e errado. Então ela fazia com que as pessoas acreditassem naquilo que elas queriam determinar como verdade. E pior, o povo não tinha a palavra de Deus em suas mãos para que eles pudessem então comprovar se aquilo era verdade ou não. Então a Igreja Católica colocava esse medo sobre a salvação nas pessoas. E então, a fim de arrecadar recursos financeiros, eles começaram então a comercializar a salvação. Eles começaram a vender a salvação e retiraram completamente Cristo da equação. E como eu falei, não existe cristianismo sem Cristo. Se você tirar Cristo, o que sobra é apenas religião, é apenas moralidade, é apenas legalismo, né? E Satanás, irmãos, ele não é contra a boa moral. Você pode viver a sua vida inteira com a sua boa moral, fazendo boas obras, que você vai para o inferno com essa sua boa moral. Então, Satanás ele não é contra a boa moral. Satanás é contra a autoridade de Cristo. Por isso, uma vez que tirando Cristo do Evangelho, acabou a mensagem da cruz. Então, não importa simplesmente pregarmos apenas boa moral, mas tem que ter Cristo. Cristo como nosso Salvador, porque somente Ele pode nos livrar do inferno. Porque nós somos pecadores diante de um Deus justo, um Deus santo. Quando nós entendemos, então, a nossa situação e entendemos quem Deus é, aí sim passamos a valorizar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Calvino dizia que a suma de todo conhecimento consiste em você saber quem Deus é
e quem você é. Só assim, então, quando você tem um entendimento correto de quem Deus é e de quem você é, de quem nós somos, miseráveis, pecadores, e estamos condenados ao inferno debaixo da justa ira de Deus, só então quando nós entendemos isso corretamente, aí sim, então, Cristo passa a ser de fundamental importância para nós. Porque é Cristo quem vai resolver esse problema. É Cristo quem vai nos salvar. E você pode... Então, só assim, então, que nós, depois que entendemos isso, que a gente passa, então, a adorar a cruz de Cristo, a gente passa, então, a desejar, a venerar, a adorar Cristo com todas as nossas forças. Mas, infelizmente, irmãos, muitas igrejas ditas evangélicas, hoje em dia, pregam o evangelho sem a cruz de Cristo e vivem um evangelho sem Cristo. Pregam apenas moralismo, legalismo, experiências pessoais. Para muitas pessoas, Cristo nada mais é do que um exemplo de boa moral. Não que ele não seja, é lógico que Cristo é. Mas o cristianismo vai muito além de transformar apenas a moral do ser humano. O cristianismo, ele vai na raiz e trata a essência do pecado. Por isso que sem Cristo nós continuamos escravos do pecado, mesmo com a nossa boa vontade de querer fazer boas obras, de querer viver uma boa moral, mas a nossa raiz ainda é pecaminosa. Por isso nós estamos condenados ao inferno e precisamos de Cristo para nos livrar dessa situação. Agora, irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui um anúncio, uma propaganda de uma igreja nos Estados Unidos, e vamos analisar esse anúncio dessa propaganda e ver o que está faltando aqui. Então diz assim: oi vizinho, finalmente uma nova igreja para aqueles que desistiram de ir à igreja. Sejamos francos, muitas pessoas não são ativas na igreja nesses dias. Por quê? Porque muitas vezes os sermões são chatos e não têm nada a ver com o dia a dia. Várias igrejas parecem mais interessadas em sua carteira que em você. Os membros não são gentis para com os visitantes. Você acha que ir à igreja deveria ser agradável? Bem, nós temos boas novas para você. Ou seja, é uma igreja que tem boas novas. E o que são as boas novas? O Evangelho. Então vamos ver quais são as boas novas que essa igreja tem para anunciar. A Valley Church é uma nova igreja projetada para atender às suas necessidades. Na Valley Church você vai fazer novos amigos e conhecer seus vizinhos, apreciar música emocionante com um sabor contemporâneo, ouvir mensagens positivas e práticas que vão elevá-lo a cada semana, a como se sentir bem consigo mesmo, como superar a depressão, como ter uma vida plena e bem-sucedida, como lidar com o seu dinheiro sem que ele manipule você, os segredos da vida bem-sucedida em família, como superar o estresse. Confie seus filhos aos cuidados do berçário realizado por trabalhadores dedicados. Então, irmãos, o que está faltando aqui nessa propaganda dessa igreja? O que está faltando aqui nesse anúncio? Isso mais parece uma propaganda aqui, um anúncio de um clube, de uma academia, de um centro social, do que realmente de uma igreja. Porque o que eles chamam aqui de boas novas, nós temos boas novas para vocês. O que eles chamam de boas novas aqui não são as boas novas do Evangelho. Cadê Cristo? Cadê a mensagem da cruz? Está faltando Cristo, está faltando o Cristo crucificado. E a menos que Cristo seja anunciado, irmãos, a menos que a nossa mensagem seja centrada na pessoa de Cristo e na sua obra redentora, o nosso cristianismo é pagão. A nossa mensagem é falsa e não pode ser chamada de evangelho. Não podemos dizer que estamos anunciando boas novas. Então, hoje, 508 anos após a Reforma Protestante, a igreja moderna continua vivendo nos mesmos erros da igreja primitiva, da igreja medieval, melhor dizendo, né? Porque eles retiraram Cristo do centro do culto, retiraram Cristo de suas mensagens. E a mensagem de Colossenses, então, portanto, se torna desesperadoramente necessária nos dias de hoje, assim como foi para os reformadores, uma vez que nós vivemos aqui num tempo de tolerância com o erro, onde heresias vão entrando para a igreja, né? Os valores são inversos, se invertem, né? Onde, assim, a igreja ela deixa se influenciar pela cultura secular, pelas filosofias, pela política, e assim
a gente vai tornando a igreja cada vez mais secularizada, assim como fizeram lá na Idade Média, tirando Cristo do centro do culto. Então nós precisamos, irmãos, assim como os reformadores, recorrer à ajuda de Paulo, que, inspirado aqui pelo Espírito Santo, escreve essas palavras aqui em Colossenses. E precisamos, então, colocar novamente Cristo no centro dos nossos cultos, no centro da igreja, das nossas vidas. Então, agora vamos aprender aqui com a palavra de Deus o que esse texto tem para nos ensinar, a fim de respondermos a uma pergunta: por que solos Cristos? Por que o nosso Salvador não poderia ser outra pessoa? Por que o nosso Salvador não poderia ser um anjo ou um outro mediador? Por que solos Cristos? Vamos aprender então, destacando aqui alguns pontos dessa passagem de Colossenses que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, que Cristo é o reflexo perfeito de Deus. No versículo 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, Ele é a imagem do Deus que não pode ser visto. Cristo é Deus perfeito, o seu reflexo perfeito. Quem olha para Cristo, olha para Deus. E quão grande foi o privilégio daqueles que puderam estar presentes ali com Cristo e ver o próprio Deus pessoalmente, corporalmente. No versículo 16, Paulo continua dizendo: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então agora Paulo está dizendo não só que Jesus é Deus, que ele é a personificação de Deus, que ele é a imagem do Deus invisível, a expressão exata de Deus, mas também que Jesus é o agente criador de todas as coisas. Ele é a razão e a causa de tudo existir. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, para a sua glória. De modo então que aprove ao conselho da Trindade, desde a eternidade passada, Pai, Filho e Espírito, que todas as coisas convergissem no Filho, que tudo fora criado pelo Filho, para a honra e glória do Filho, as coisas visíveis e as invisíveis, tudo para a honra e glória dele. Então Paulo conclui essa primeira parte falando da supremacia de Cristo no verso 17, e ele diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A segunda razão que Paulo apresenta pela qual Cristo é exaltado sobre toda a criação é que ele é antes de tudo. Ele é antes de toda a criação e ele estava com o Pai no início, assim como nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 ao 3, tem o seguinte relato: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus estava com o Pai desde o início da criação. E aqui o texto diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nele tudo subsiste. Essa palavra subsiste, que é traduzida para nós aqui, no grego, ela tem aquela ideia de fortalecer, de sustentar, de dar apoio, de manter de pé. Ou seja, Jesus então é quem sustenta toda a criação. Jesus é quem mantém de pé toda a criação. Só para servir de ilustração aqui, eu lembrei que quando eu e a Pri, a gente tinha mais espaço em casa, que a gente ainda não tinha os meninos, a Pri ela gostava muito de decorar a casa com as plantinhas dela, e tinha plantinha para tudo quanto é lado. E ela tinha uma planta lá em casa, que era uma planta bem grande, que é a chamada costela de Adão, que ela tem umas folhas bem grandes, bem bonitas. E essa planta, ela foi crescendo a tal ponto que as folhas dela não se sustentavam mais sozinha. As folhas dela começaram a cair, de tão grande que eram aquelas folhas. Então a Pri teve que pegar uma haste, uma vara ali, e colocar de apoio na folha daquela planta para que ela não caísse. Eu sei que a ilustração é meio pobre para que realmente Cristo represente, mas só para a gente ter essa ilustração, que Cristo é como essa haste que sustenta o mundo. Se nós tirarmos Cristo, a criação não se mantém de pé, porque todas as coisas foram feitas nele. Cristo, então, essa palavra subsiste, quer dizer que ele é quem mantém toda a criação de pé.
Cristo é quem dá sustento, é quem mantém de pé toda a criação. Então fica aí essa ilustração para a gente poder fechar aqui esse ponto. E agora, Paulo, depois de falar então da supremacia de Cristo, que tudo foi criado para Ele, por Ele e para a sua glória, que nele subsiste todas as coisas, ou seja, que Ele quem dá sustentação para a criação do mundo. Agora, eu quero tratar a respeito da supremacia de Cristo sobre o corpo, sobre a igreja, dos versos 18 a 20. Diz assim, parte A do versículo 18, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ou seja, irmãos, um corpo não pode existir sem cabeça. Um corpo sem cabeça está morto. E por isso que eu falei no início que se a gente tirar Cristo da igreja, a igreja morre. Porque Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. E a cabeça é quem dá o comando, é quem dá a direção. Por isso também que se tirarmos Cristo do centro da igreja, a igreja morre. A igreja não se sustenta. Então, essa ideia também de cabeça e corpo nos traz a ideia de uma unidade, de um corpo perfeito, que funciona perfeitamente. E essa ideia também aplica à igreja, porque Cristo veio trazer unidade para a igreja, para acabar com aquela guerra que havia entre gentios e judeus, quebrar aquele muro de separação e para unificar a igreja, assim como é nos dias de hoje. Muitas pessoas diferentes fazem parte do mesmo corpo. Pessoas, a gente pode ver isso aqui no nosso meio mesmo. Pessoas que se juntaram aqui, que são de várias partes do Brasil, com costumes diferentes, dialetos diferentes, e até irmãos também de outras nacionalidades, tudo fazendo parte do mesmo corpo. Porque Cristo veio unificar o corpo. Na sequência do versículo diz assim, Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Eu acho que a melhor forma de a gente analisar aqui esse versículo agora é olhando ele de trás para frente. Ou seja, Paulo está dizendo que Cristo tem a supremacia. E o que significa ter a supremacia? Significa que Cristo tem a prioridade no culto. Cristo deve ser o centro do culto, é Ele quem deve ser adorado. A mensagem, a palavra deve girar em torno da pessoa de Jesus Cristo. As canções que nós cantamos aqui, a letra deve exaltar a pessoa de Jesus Cristo. O grupo de louvor não é o mais importante na igreja. Assim como o irmão falou ali, nós estamos aqui apenas para conduzir a igreja em adoração, e a nossa adoração é a Cristo. O pastor não é o mais importante da igreja. Como muitas igrejas, infelizmente, colocam os seus pastores num pedestal, colocando o pastor no centro de tudo, e os próprios pastores acabam achando os donos da igreja. E embora, sim, o pastor ele tem um papel muito importante na igreja, porque ele foi ali quem Deus colocou para poder guiar o seu povo, para poder conduzir a igreja, mas ele nada mais é do que um servo de Cristo. O pastor, sim, tem uma responsabilidade, uma autoridade, uma capacidade que vem de Deus muito grande, mas ele nada mais é do que um escravo de Cristo. Ele está a favor de Cristo. Ele é um servo do Senhor. Por isso, ele não é o mais importante do culto. Toda a supremacia está na pessoa de Jesus. E Paulo diz que Cristo tem a supremacia porque ele é o primeiro e o primogênito dentre os mortos. Paulo está aqui destacando, então, a vitória de Cristo sobre a morte, falando a respeito da ressurreição de Cristo, que Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos com o seu corpo glorificado, onde hoje ele pertence, está ali com o seu corpo glorificado à direita de Deus. Mas aí talvez você possa se perguntar, como que Cristo foi o primeiro a ressuscitar? E aquela passagem de Lázaro que ressuscitou dos mortos, e a outra passagem que Jesus também ressuscitou uma menina dos mortos? Mas aqui Paulo não está falando desses eventos miraculosos que Cristo realizou, e não somente Cristo, os seus discípulos também realizaram esse milagre e ressuscitaram outras pessoas, mas o que Paulo está falando aqui é da ressurreição para a vida. Porque todas essas pessoas, Lázaro, aquela outra menina, Talita, todos os que ressuscitaram com o seu corpo normal e depois voltaram a morrer. Eles passaram pela morte. Mas Cristo hoje está lá com o seu corpo glorificado. Ou seja, Cristo inaugurou, ele deu início, ele foi o primeiro, o primogênito. E por isso, ele então tem toda a supremacia. E por estarmos ligados nele, nós também podemos ter essa esperança. Por essa razão, então, Cristo tem a supremacia no culto, na igreja.
no verso 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Aqui é interessante agora que Paulo, ele usa aqui do linguajar dos inimigos, dos falsos mestres gnósticos que utilizavam essa palavra ali, plenitude, que é uma palavra que no grego significa pleroma, que é um conhecimento secreto, esotérico, que eles, os gnósticos, diziam que eles tinham, que preenchia aquele espaço vazio que há entre Deus e os homens. Então, só era capaz de preencher esse vazio através desse pleroma, através desse conhecimento que os gnósticos diziam que somente eles tinham, que é um conhecimento secreto, um conhecimento esotérico. Mas aqui, Paulo vai dizer que, nessa luta, né, contra os falsos mestres, ele vai, na verdade, reafirmar a verdade do Evangelho. Que existe, sim, um espaço, um vazio entre Deus e os homens que foi gerado por conta dos nossos pecados. Porém, o que preenche esse vazio, o que preenche esse espaço é o próprio Cristo. Aqui, Paulo fala que foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude. Cristo é o único suficiente para preencher esse vazio, todo esse pleroma, nos reconciliando com o Pai. Nenhum conhecimento esotérico é capaz de fazer isso. Com isso, Paulo então está afirmando a divindade da pessoa de Jesus Cristo. E no verso 20, ele fala sobre a humanidade de Cristo. E por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, irmãos, respondendo àquela pergunta que eu falei no início, por que solos Cristos? Por que o nosso Salvador não poderia ser qualquer outra criatura, qualquer outro mediador? Por que não poderia ser um anjo? Porque o valor da ofensa é medido por aquele que é ofendido. Por exemplo, se alguém me xinga na rua, beleza, a pessoa passa, vai embora, está tudo certo. Mas agora, se essa pessoa xinga um juiz dentro de um tribunal, aí o problema é outro. Aí o problema é diferente. Por quê? Porque o ato é o mesmo, a pessoa é a mesma, só que agora a autoridade de quem foi ofendida é maior. Por isso que o valor da ofensa é medido por aquele que é ofendido. E a nossa ofensa não é contra uma regra, não apenas contra uma lei, mas é contra um Deus justo, um Deus santo e infinito. Portanto, a nossa dívida também tem o mesmo peso. A nossa dívida também tem esse valor, justa, eterna e infinita. E aí eu pergunto, alguém aqui tem essa moeda em troca para poder pagar o valor dessa dívida? Alguém aqui é santo, justo e infinito para poder pagar essa dívida? Por isso que Cristo precisava então ser verdadeiramente homem, primeiro para que ele pudesse nos representar diante de Deus, porque a lei foi dada ao homem, o pecado foi cometido pelo homem, portanto, a condenação também recai sobre o homem. Por isso que não poderia ser um anjo no nosso lugar, precisava ser alguém 100% humano para que nos representasse. Mas Cristo também precisava ser verdadeiramente Deus, pois só o próprio Deus tem o valor para pagar a dívida justa, eterna, infinita. Nenhum homem pode pagar essa dívida, somente Deus pode satisfazer a justiça do próprio Deus. Por isso, em Cristo, Deus se fez homem para salvar homens. E somente alguém que é 100% homem e 100% Deus pode fazer isso no nosso lugar. Então, Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Essas duas naturezas de Cristo, elas não podem ser separadas ou confundidas. Não é que Cristo ele é 50% homem e 50% Deus. Ou que uma hora ele se manifesta como Deus e outra hora ele se manifesta como homem. Não, é 100% Deus, 100% homem. Essas duas naturezas coexistindo ao mesmo tempo na pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos, se outrora nós éramos tratados como inimigos de Deus e estávamos em guerra contra Deus e éramos transgressores da lei, agora Cristo homem, assumindo a nossa forma humana, sendo capaz assim então de nos representar diante de Deus, ele assume a nossa culpa, ele nos reconcilia com o Pai e estabelece
paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós temos paz com Deus. Por isso, nós rendemos graça ao nosso Senhor. E é justamente isso que Paulo também trata no versículo 2 do capítulo 9. Agora, o apóstolo Paulo, ele destaca aqui 3 aspectos fundamentais que precisamos saber a respeito da pessoa de Cristo. E, em primeiro lugar, saber quem Cristo é. No versículo 9, Paulo diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os falsos mestres gnósticos, que não acreditavam na divindade de Jesus Cristo, eles diziam que Cristo não era suficiente para nos reconciliar com o Pai. Eles não acreditavam que Cristo ele tinha essa plenitude da divindade de Cristo, da divindade divina em Cristo. Eles acreditavam que essa plenitude ela estava dividida sobre a criação, sobre aquilo que eles vão chamar de íons, que eram os seres celestiais, os anjos. Então, a plenitude da divindade estava dividida sobre toda a criação. Então, eles tinham uma ideia totalmente errada e distorcida, pequena, a respeito da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Eles, então, acreditavam que Cristo nada mais era do que mais uma dessas manifestações de Deus, no qual essa plenitude estava distribuída. Então, a resposta de Paulo aqui para esses falsos mestres, ela é direta, ela é fulminante. Porque Paulo vai dizer que em Cristo, ele não é apenas uma criação, uma revelação parcial de Deus, mas que ele é Deus em toda a sua plenitude. Ou seja, nenhum ser criado pode conter a plenitude divina. Seja ele o mais belo, o mais santo, o mais forte, ele não pode conter a plenitude divina. Porque isso seria o mesmo que dizer que o finito pode conter o infinito. Mas em Cristo sim, ou a Cristo pertence corporalmente toda a plenitude da divindade. E com isso, então, Paulo está aqui afirmando mais uma vez a humanidade, tanto a humanidade como a divindade de Cristo. Então, isso significa que essa plenitude da divindade que habita em Cristo, ela não é uma figura, não é uma representação, apenas uma sombra de Deus em Cristo, mas que, na realidade, Cristo, ele é o próprio Deus, que nele habita, de fato, toda a essência, toda a plenitude de Deus. Por isso, então, irmãos, solos Cristo. Por isso que somente Cristo poderia ser o nosso Salvador, porque nós precisávamos de alguém que nos representasse diante de Deus, que representasse os nossos pecados, mas nós precisávamos de Deus pagando esse pecado. Por isso, solos Cristo. Por isso, Cristo é 100% homem e 100% Deus. Em segundo lugar, do que Paulo fala, que nós precisamos saber a respeito de Cristo, é saber o lugar que Cristo ocupa. O verso 10, ele diz assim: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Nos dias de Lutero, assim como hoje a Igreja Católica ainda crê, existem vários mediadores ou vários caminhos que levam a Deus. Eles acreditam que vários santos, a própria mãe de Jesus, é uma mediadora entre o homem e Deus, que podem levar a Deus. Mas aí Lutero, quando ele entende o conceito do solos Christus, ele entende que não precisava de outro caminho. Ele não precisava de outro mediador, somente Cristo, e que Cristo não era apenas mais um dos mediadores, como se Cristo fosse apenas mais uma possibilidade, mais um caminho que nos levasse a Deus. Não, Lutero entendeu que ele é a única opção. Somente através de Cristo nós podemos nos achegar a Deus. E em terceiro lugar, Paulo diz, ainda aqui no versículo 10, saber o que temos em Cristo. Então, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O nosso aperfeiçoamento, o nosso amadurecimento, ele não é obtido por meio de ciências ocultas, como diziam lá os gnósticos, por meio de um conhecimento secreto, ou até mesmo hoje, cristãos que buscam saber e se conhecer melhor através de horóscopos, tarôs e várias outras revelações. O que mais tem são pessoas ainda lendo horóscopo para saber
como melhor me conhecer através dessas coisas que não dizem nada com nada, e umas pessoas ainda continuam acreditando nisso. Irmãos, nós somos aperfeiçoados apenas em Cristo. Paulo quer que sim, que nós sejamos cheios de um conhecimento, de uma gnose, como diziam os gnósticos, porque a palavra gnose significa conhecimento. Paulo sim quer que nós sejamos cheios desse conhecimento. Mas não é um conhecimento qualquer, não é um conhecimento como o mundo prega, não é um conhecimento mundano, é o conhecimento que é obtido através de Cristo. Esse conhecimento que nos transforma, que nos edifica, ele vem através de Cristo, e por estarmos em Cristo, nós recebemos isso através do Espírito Santo, que atua em nós. Então, por estarmos ligados a Cristo, nós recebemos também essa plenitude, esse conhecimento. E agora, Cristo é o único que pode fazer essa ponte entre nós e Deus, tirando aquele abismo que havia. Então, em Cristo, nós recebemos essa plenitude. Somente Cristo pode nos tirar desse vazio que nos separa de Deus. Somente através da obra de Cristo na cruz. Agora, irmãos, a partir do verso 11, eu quero apresentar aqui para vocês 5 grandes obras que o apóstolo Paulo destaca sobre o que Cristo fez pela igreja. Então, primeiro, uma transformação interior em lugar de uma mera transformação exterior. No versículo 11, Paulo diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne, do corpo e da carne. Os falsos mestres, irmãos, aqui numa terrível união, numa tentativa ali de união entre gnosticismo, judaísmo, legalismo, eles diziam que a fé em Cristo não era suficiente, que nós deveríamos sim também acrescentar a ela a circuncisão. Ou seja, a circuncisão era um sinal feito lá na antiga aliança que representava ali a aliança de Deus com o povo, com aquilo que o povo que Deus escolheu. Ou seja, era uma operação física que era realizada no menino ali ao 8º dia, que representava essa união de Deus com o seu povo. O problema é que aqui os judeus legalistas, eles se apegaram mais ao aspecto físico do que ao aspecto espiritual. A circuncisão que esses falsos mestres exigiam aqui era apenas uma operação física, uma mera operação realizada ali no menino, quando acabava de nascer. E uma mera operação física, irmãos, não tem o poder de nos reconciliar com Deus. Ela não transforma, ela não transmite graça. Paulo vai dizer lá em Romanos 2,29 que a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração, pelo Espírito Santo de Deus. Então essa é a verdadeira circuncisão que recebemos em Cristo. Em segundo lugar, que Paulo vai dizer aqui que Cristo nos deu uma vida radicalmente nova. No verso 12 ele diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo usa aqui a figura do batismo como a nossa identificação com Cristo. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco, através da nossa ligação, dessa representação com Cristo, através do batismo. Então, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo foi ressuscitado, nós também fomos ressuscitados com Ele. Quando Cristo foi sepultado, o velho homem foi sepultado. E agora nós temos uma nova vida em Cristo. Ou seja, nós estávamos mortos, mas agora recebemos uma nova vida em Cristo. O terceiro ponto que Paulo destaca aqui, que eu quero trazer para vocês, que Cristo nos deu o perdão definitivo dos nossos pecados. Versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Meus irmãos, isso aqui é o evangelho puro e simples. Isso é o evangelho purinho. Por que é o evangelho? Como nós vimos na semana passada, o que é o evangelho? O que são as boas novas? O evangelho nada é do que você levar uma boa notícia para alguém. Porém, antes de levar a boa notícia, a gente tem que dar o quê? A má notícia. E a má notícia, irmãos, é que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, essa era a nossa realidade. E o que um morto faz?
Nada. A gente viu, eu falei disso na semana passada, o que o morto faz? O morto não faz nada. Por mais que a gente queira, por mais que a gente queira que ele se levante dali, que ele reaja, o morto não faz nada. Nós estávamos, então, irmãos, totalmente incapacitados de mudar a nossa situação. Mas aí o que aconteceu? Nós fizemos alguma coisa para resolver essa situação? Não. E aí é que entra Deus. Aí é que entra a boa notícia do Evangelho. O Evangelho, então, é essa notícia de que Deus salva pecadores imundos que estavam mortos. O verbo agora, a ação agora passa para o sujeito Deus. É Deus quem vem em nosso lugar, é Deus quem faz a ação para nos tirar do estado em que estávamos, um estado de morto. Ele quem nos justificou, Ele quem nos deu vida juntamente com Cristo. Deus veio ao nosso encontro e nos salvou. E qual foi o resultado, qual foi a consequência dessa nova vida que Deus nos deu? Ele perdoou todas as nossas transgressões. Ou seja, quando Paulo fala aqui, todas, isso quer dizer o quê? Todas. Todas não são algumas. Todas as nossas transgressões quer dizer que todos os nossos pecados, a nossa dívida foi paga. Todos os pecados que nós já cometemos e que ainda iremos cometer, todos já foram perdoados em Cristo Jesus. E um perdão completo, um perdão total, definitivo. Não é um perdão parcial que agora precisa de uma ação minha para que ele seja completo. Não, é um perdão total, definitivo. Em Cristo, na obra de Cristo na cruz, o perdão está completo e definitivo. E essa é a mensagem, irmãos, do Evangelho. Essa é a mensagem de que Deus pega pecadores miseráveis no estado de mortidão, e transforma em seres vivos, com todas as suas dívidas pagas. E se essa mensagem, irmãos, fosse pregada de forma pura e simples em todas as igrejas, nós realmente teríamos um avivamento espiritual. Porque essa é a mensagem do Evangelho, puro e simples. Mas muitas pessoas buscam ter experiências extraordinárias para poder falar a respeito do Evangelho, e muitas vezes elas esquecem que a experiência mais doce e sobrenatural que um cristão pode ter é a certeza do perdão divino. É a certeza de que todos os seus pecados estão perdoados em Cristo. Triste, irmão, é uma pessoa que vive com a consciência atormentada de que ela precisa fazer algo para que ela possa ser perdoada por Deus. Triste é uma pessoa que vive em busca de alcançar esse perdão de Deus. Porque hoje ela pode estar ali, talvez, bem, e ela pensa, hoje eu consegui, fiz boas obras, consegui o favor de Deus. Mas daí amanhã ela peca, e novamente, então, vem a consciência dela o acusando. Então, irmãos, triste é uma pessoa que busca e se encontra totalmente impossibilitada de satisfazer a vontade divina. Essa era o drama de Lutero. Ele achava que se alguém poderia ser... Está mexendo aqui toda hora no áudio aqui. Está dando um... Esse drama de Lutero, esse era o drama que Lutero passava. Que ele achava que se alguém pudesse ser justificado pelas obras, ele é quem poderia ser. Porque ninguém mais fazia boas obras, penitências do que ele. Mas quanto mais ele tentava, mais ele se achava incapaz de conseguir satisfazer a justiça de Deus. E ele chega a dizer, então, que ele tinha ódio do próprio Deus. Mas aí, quando ele, então, entende que o perdão é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, isso foi libertador para Lutero. Então, somente em virtude do sangue derramado de Cristo na cruz é que temos o perdão completo e definitivo dos nossos pecados. Deus mesmo é quem apaga as nossas transgressões e ele diz que ele não mais se lembra delas. E é o quarto ponto que eu quero destacar, o cancelamento total da dívida. No verso 14 ele diz, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Jesus, ele não somente lidou com os nossos pecados na cruz, mas ele também levou a lei que era contra nós. Ele levou aquela dívida que nos acusava. E agora nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E sobre esse versículo específico, eu quero destacar aqui 3 pontos. A primeira coisa, a admissão da dívida. Essa escrita de dívida
que consiste em ordenanças, que Paulo diz aqui, que era contra nós e que Deus cancelou, era a lei de Deus. Era tudo aquilo que era contra nós. A palavra grega que foi traduzida para nós aqui como escrito de dívida, ela é uma espécie de lista, de uma acusação que continha ali as dívidas que o próprio devedor assumia que ele tinha. Ou seja, era uma nota ali assumida pelo próprio devedor, assinada ali pelo próprio punho do devedor, dizendo que ele sim tinha aquelas dívidas. Ele reconhecia que ele era devedor daquilo. E isso quer dizer que, então, que cada item da lei de Deus, cada ponto da lei de Deus nos acusava. Porque a palavra diz lá em Tiago 2,19 que se você tropeçar em um ponto da lei, em um sequer, você então é culpado de transgredir toda a lei. A palavra grega também, que é traduzida aqui para nós como ordenanças, significa literalmente a ordem de um tribunal, de um juiz. E o que a gente faz com a ordem de um juiz? A ordem de um juiz ela não pode ser questionada, ela não pode ser debatida, ela tem que ser cumprida. Uma ordem judicial, nós temos a obrigação legal de cumprir. Mas a lei em si, ela não é má. A lei é boa. O problema não está na lei. O problema não é a lei que nos acusa. O problema somos nós. Porque, como eu falei, nós mesmos reconhecemos que nós estamos em dívida com essa lei. Então, a lei ela veio para nos mostrar o quão desesperadoramente eu preciso de alguém que cumpra essa lei em meu lugar. A lei ela veio para mostrar o quão depravado eu sou, o quão incapacitado eu sou de pagar essa dívida e quanto eu preciso de alguém que pague essa dívida em meu lugar. Por isso que não poderia ser de outra forma a não ser o próprio Deus cumprindo essa lei por mim em Cristo. Então, irmãos, é como se estivesse ali, cada item da lei de Deus, cada ponto dela, e embaixo de cada uma dessas leis está lá o meu nome e o seu, e está escrito culpado, condenado, transgressor, toda a lei de Deus. Mas sabe o que Deus fez? E esse é o segundo ponto que eu quero destacar. A anulação da dívida. Deus então pegou toda essa escrita de dívida, todo o rolo da lei que era contra nós, e ele cancelou, ele anulou, porque era impossível que nós conseguíssemos cumpri-la. Então Deus crucificou, Deus pegou toda essa lei e em Cristo Deus crucificou, Deus anulou o documento dos nossos pecados. Ele apagou o registro da nossa dívida de forma tão completa como se ela jamais tivesse existido. Então aqui, irmãos, a figura de um tribunal deve estar na nossa mente. Então imagine agora aí um tribunal, e nós estamos ali então assentados no banco dos réus, e a promotoria então se levanta, pega ali toda aquela lista de acusações, tudo aquilo que era contra nós e começa a nos acusar. Começa a falar a respeito daquilo que nós mesmos reconhecemos que nós somos culpados. Mas aí, o juiz, que é Deus, ele inocenta o culpado. Mas aí você se pergunta, como pode então um juiz ser justo nesse caso? Porque como pode um juiz inocentar alguém que transgrediu todas as leis, alguém que é um réu confesso, que ele confessa que descumpriu todas essas leis. Então, como a gente pode pensar que um juiz, nesse caso, seria um juiz justo? E a resposta, irmãos, é porque todas as exigências descritas nessa lei foram satisfeitas por outra pessoa. Todas as exigências da lei foram cumpridas na morte de Cristo na cruz. E esse é o terceiro ponto que eu quero destacar aqui. A fixação da dívida na cruz. Quando antigamente se cancelava uma lei, se cancelava uma dívida, ela era fixada numa tábua. Ela era fixada dizendo que ali aquela dívida foi paga. Na cruz de Cristo, então, toda a lei, todas as nossas dívidas foram crucificadas, todas as acusações que pertenciam a nós foram pregadas na cruz de Cristo. Então, irmãos, entre as mãos do nosso Senhor e a cruz de Cristo, estava ali agora pregado todo o escrito de dívida que era contra nós. Como se dizendo, daqui agora você não sai mais para acusar os meus eleitos. Daqui agora você não sai mais para trazer acusações sobre o meu povo. Esse escrito de dívida que era contra nós, ele foi lavado pelo sangue de Cristo. Isso quer dizer que Deus cancelou, que essa dívida está paga.
Em sua misericórdia, Deus destruiu, prescreveu, eliminou todos os registros da nossa dívida. Quando Cristo foi à cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, cumprindo então a profecia que está lá em Isaías 53, no versículo 5 e 6, que diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cristo, irmãos, pegou toda essa escrita de dívida que era contra nós e anulou, ele rasgou, encravou na cruz, quando lá do alto ele bradou: está consumado, está pago, ninguém deve mais nada, porque eu paguei, eu cumpri, está feito. O homem agora não precisa fazer mais nada. A lei que dava legitimidade a essa acusação, ela agora foi cumprida, está pregada na cruz. E por conta da natureza vicária do sacrifício de Cristo, os cristãos também estão debaixo dessa mesma lei. Como eu falei, por conta da nossa identificação com Cristo através do batismo, nós também agora, tudo o que aconteceu com Cristo, nós recebemos por herança. Cristo, portanto, se torna o nosso substituto, o nosso representante, o nosso fiador diante do Pai. Por isso agora, diante do Pai, nós somos considerados santos. Nós somos considerados filhos amados. Glória a Deus por isso, irmãos. Porque quando Deus olha para nós, Ele não olha para nós e vê o pecado, porque Ele olha para nós com a lente de Cristo. E através de Cristo, Ele vê um povo santo, que foi redimido, que teve a sua dívida paga na cruz, lavada pelo sangue de Cristo. Isso é a mensagem do Evangelho. É nisso que nós devemos nos apegar e devemos dar glória a Deus por isso. E agora, irmãos, para finalizar, o último ponto que eu quero destacar, e o quinto, do que Cristo fez pela igreja, o triunfo final sobre os principados e potestades. O versículo 15 diz assim: e tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Porque, então, como nós vimos aqui nos pontos anteriores, Cristo nos deu, então, o perdão definitivo dos pecados. Cancelou toda aquela escrita de dívida que era contra nós. Mas daí você se pergunta, e o nosso acusador? E o diabo que vem o tempo todo nos tentar acusar? E o diabo que vem o tempo todo tentar dizer para nós: você é um hipócrita, você continua pecando. Sabe aquele pecado que você vive lutando com ele, mas nunca abandona? Você é um hipócrita, você não pode ser chamado de santo, você não pode ser chamado de filho de Deus. Cristo, irmãos, também diz aqui que ele despojou os principados e potestades e os fez cativos, triunfando sobre eles. O que isso quer dizer? Isso aqui é um linguajar de guerra. Despojar significa aquele momento em que o exército vencedor, os soldados daquele exército vencedor, ele pisa na cabeça do soldado do exército perdedor e tira dele, despoja ele da sua armadura, dos seus bens, das suas armas. Ou seja, agora aquele inimigo ele está totalmente despojado, ele não tem mais armas para nos atacar. Então ele está envergonhado. E depois de serem então despojados, eles eram levados cativos. Isso quer dizer que quando o exército inimigo perdia, eles eram levados como prisioneiros, como cativos. E aí, quando eles entravam pelos portões da cidade, o exército vencedor vinha na frente e eles eram aplaudidos, e sobre eles eram jogados flores, perfumes, e eles cantavam hinos de louvor. E o exército perdedor vinha atrás, totalmente envergonhado, despojado. Ele vinha ali e sobre ele eram jogados tudo quanto é tipo de coisa ruim, cuspiam neles, jogavam frutas podres, camisa do PT, jogavam tudo quanto é tipo de coisa ruim, jogavam tudo que era de ruim para mostrar que eles estavam humilhados, derrotados, eles eram agora cativos, prisioneiros daquele que os venceu, daqueles que os derrotaram e zombavam dele. Então, irmãos, Cristo na cruz fez esse espetáculo público, onde Satanás e seus demônios foram despojados, eles foram zombados por Deus. O diabo e seus demônios, eles estão derrotados.
Eles estão derrotados e não têm nenhum poder sobre nós, porque Cristo quebrou de uma vez por todas o poder dos principados e potestades. E ele os expôs a essa vergonha pública quando na cruz triunfou sobre ele. E os cristãos verdadeiros não precisam então ter mais medo, porque o inimigo foi derrotado e despojado pelo poder de Cristo na cruz, quando Cristo, naquela cruz, venceu a morte e nos deu a vida eterna. Amém, irmãos? Queria concluir trazendo aqui algumas aplicações para nós. Nós precisamos, então, irmãos, conhecer a mensagem do Evangelho. Nós precisamos entender que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Não há como tirar Cristo do Evangelho. Não há como, irmãos. Por isso que todo o esforço de Paulo nessa carta aqui de Colossenses é colocar Cristo no centro de tudo. Tudo deve convergir em torno de Cristo. Os cristãos hoje buscam cumprir padrões porque acham que podem alcançar por si próprio o favor de Deus e vivem carregando então um peso, um fardo. E como eu falei, triste é uma pessoa que vive nessa busca por querer satisfazer a justiça de Deus pelos seus próprios meios. A resposta para tudo, irmãos, está em Cristo. Nele nós fomos aperfeiçoados, circuncidados. Nele a maldição da lei foi removida e nele nós fomos justificados. Nele eu tenho a força e o poder para vencer as tentações do inimigo. Nele eu tenho o poder para vencer Satanás. Quando os inimigos, quando Satanás vier tentar te acusar, lembre que Cristo na cruz já venceu por você, que Cristo na cruz fez de Satanás um espetáculo público, envergonhou Satanás, e ele não tem nenhum poder mais para te acusar. Satanás é como um leão banguelo que não pode fazer mal nenhum, que não pode nos ferir, por conta da vitória que temos em Cristo. Você precisa se lembrar que todas as suas transgressões foram perdoadas, que a escrita de dívida que Satanás tenta vir te acusar, ela já foi paga por Cristo na cruz. Então, meu irmão, quando você cair de novo naquele pecado, que eu sei que a gente luta, um pecado que a gente odeia, um pecado que a gente luta com todas as nossas forças, mas que infelizmente às vezes a gente ainda continua caindo nesse pecado, leve esse pecado, leve-o aos pés da cruz, porque ali há o perdão, ali há a reconciliação, ali Deus venceu por você esse pecado. Não tente fazer isso pelas suas próprias forças, porque você sabe pelas suas próprias experiências que pela sua própria força você não vai conseguir vencer esse pecado que muitas vezes vem se arrastando há anos. Mas se você é um cristão verdadeiro, você odeia esse pecado. Você não busca esse pecado, mas ele acontece. Então leve aos pés da cruz, porque ali há o perdão. Mas lembre-se, irmãos, que nós estávamos mortos e que Deus perdoou todas as nossas transgressões e que essa passagem de Colossenses nos ensina isso. Então, assim como os reformadores disseram, solos Cristos, somente Cristo, nenhum outro mediador é capaz de fazer toda essa obra em nosso favor. Nós devemos nos apegar, nós devemos olhar para a cruz de Cristo. E se você está em Cristo, irmãos, e olhem, notem isso que eu estou falando, se você está em Cristo, isso é uma condição para aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Aqueles que estão em Cristo já têm a vida eterna. Portanto, se você ainda não tem um Cristo como seu suficiente Salvador, se arrependa de tentar alcançar o favor pelos seus próprios meios, pelas suas próprias forças. Se arrependa e busque a Cristo o mais rápido possível, porque somente em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos orar mais uma vez? Peço aos irmãos que fiquem de pé.